transporte.com.br. E atenção, hein? Principalmente você na cidade de Santo André, com as obras que estão sendo feitas na região central de recapeamento, a prefeitura resolveu atender o pedido das pessoas com relação ao asfalto que estava muito ruim, estava deteriorado. Eles resolveram colocar um asfalto bom, só que não dava só para jogar uma capa de asfalto por cima, porque isso daqui 2 anos ia ter que fazer de novo. Então eles resolveram que o problema estava no subsolo. Então eles precisaram retirar todo aquele asfalto velho para colocar toda uma capa nova, com as pedras, com areia nova, com tudo direitinho, para colocar o asfalto por cima, exatamente para que ele pudesse resistir um pouquinho mais. Até porque ali tem a rua dos ônibus e tudo mais e tal. Então, com isso, obviamente que o trânsito na cidade de Santo André, nas próximas 2, 3 semanas, na região central, você vai ver um pepino danado, entendeu? Então evite, evite, evite. Agora, o grande detalhe é o seguinte: os ônibus também têm algumas alterações de paradas. E aí entra o Adamo Bazzani. Aí vem o pessoal do site diariodotransporte.com.br para salvar as pessoas e trazer a informação correta. Meu amigo Adamo Bazzani de volta no nosso programa fantástico. Adamo, direto do site diariodotransporte.com.br. Olá, Ricardo Leite, de volta aqui na programação da Rádio ABC, diretamente do Diário do Transporte, com informação importantíssima para quem utiliza ônibus em Santo André, toda a região do ABC, mas principalmente em Santo André. 2 pontos de ônibus da Rua Luiz Pinto Flacker, no centro, de altíssima demanda, 30 linhas de ônibus envolvidas, milhares de passageiros. 2 pontos de ônibus são desativados a partir de hoje, segunda-feira, 9 de junho de 2025. São os pontos que ficam na Luiz Pinto Flacker, no final do calçadão, aquele ponto que para os ônibus municipais, para os ônibus da Suzantur, para os ônibus que vão para a Vila Suíça, que vão para o Homero Tom, que vão para Vila Luzita. Esse ponto do final do calçadão da Oliveira Lima, já na Luiz Pinto Flacker, foi desativado. Também foi desativado o ponto que fica um pouquinho mais acima desse, que fica quase em frente àquela igreja do R.R. Soares, a igreja da Internacional da Graça. Em frente também, do lado oposto, tem aquele brechó de esquina, sabe? Antes de chegar na perimetral. É o último ponto antes de chegar na perimetral. Esses 2 foram desativados para obras. São aquelas obras de qualificação do centro, né? Nesses locais onde param ônibus, a prefeitura vai colocar concreto em vez de asfalto, porque o concreto resiste mais ao peso dos ônibus, principalmente nas frenagens, né? Mas enquanto essas obras acontecem, até o final desse mês, por volta de 20 dias isso deve durar, até o final desse mês esses pontos não vão existir mais, tá? O que acontece com o passageiro? Quem pega os ônibus da Suzantur lá para Vila Luzita, pega os ônibus da aviação Guaianazes lá, o B21, pegam esses ônibus T23, esses ônibus que vão lá para Santos Dumont, que vão pela perimetral, esses passageiros terão um ponto provisório um pouco mais abaixo, na Luiz Pinto Flacker mesmo, altura do número 344, pertinho da Casa do Olhar, que é aquela casa antiga que tem lá no finalzinho da Campos Sales. Então, quem pega o Suzantur, quem pega os ônibus da Guaianazes, da Aviação Vaz, que vão pela perimetral, esses passageiros, eles vão ter que descer um pouquinho e vão pegar esses ônibus na Casa do Olhar, lá perto, lá embaixo. Agora, e quem pega em frente quase ao R.R. Soares, lá, a Igreja da Graça, aquele ponto lá em cima, não vai ter substituto aquele ponto lá. O que tem que fazer os passageiros? Os ônibus que param nesse ponto, da Igreja da Graça, do R.R. Soares, lá, em frente ao brechó, né, que vão pela perimetral, eles vão dar embarque e desembarque no primeiro ponto da perimetral. Então, o ônibus que vira, o ônibus municipal, que vira à esquerda, ele vai dar embarque e desembarque no primeiro ponto da perimetral. Tem que caminhar até lá. Os ônibus intermunicipais da Next Mobilidade,
238 e o 406 e 409 BI1, né? 238, 409 e 409 BI1, eles também viram à esquerda na perimetral e vão no sentido da Carijós, esses também têm que embarcar lá no primeiro ponto de intermunicipal que tem na perimetral. Ah, mas eu pego aqueles ônibus que vão para Pereira Barreto. Quais são esses ônibus? O B63, o I08 e o 196 intermunicipal. Esses ônibus você vai ter que pegar, vai ter que caminhar um pouquinho, atravessar a perimetral e vai ter que pegar no primeiro ponto lá, perto já do Colégio Pentágono, daquele hotel, né? Então você tem que caminhar até lá, aí lá naquele primeiro ponto, depois da perimetral, você pega o ônibus 196, B63 ou I08. Mudança importante, é provisório, uns 20 dias mais ou menos de acordo com a prefeitura, é importante trocar esse pavimento, mas para não ter confusão. É com você, Ricardo Leite, diretamente do Diário do Transporte, que já trouxe aqui a renovação importante de frota da Suzantur, que vai aumentar em 33% a demanda de passageiros. A demanda de passageiros é a capacidade para passageiros na região da Vila Luzita. É com você, Ricardo Leite. Diário do Transporte, com Adamo Bazzani. Fantástico, Adamo. Que matéria interessante, que informação importante aí. A Vitória já foi colocando no YouTube, no Facebook, enquanto o Adamo estava falando, as imagens que o Adamo trouxe para a gente direto lá da Oliveira Lima, da Rua da Subida dos Ônibus. Então, a partir de hoje, até o final do mês, nós teremos esses pontos, né? Esses pontos que foram transferidos, foram alterados e tudo mais e tal. Então, o ponto da linha 196 foi para o próximo ponto na Rua Coronel Fernando Prestes, 244. O ponto das linhas 040, 238, 409, 409B, na Rua Coronel Alfredo Flacker, 286, e nas linhas municipais, na Rua Alfredo Flacker, 120. Então, algumas alterações de ônibus, de pontos de ônibus ali na região central. Quem ouve a Rádio BC fica sabendo de tudo. Se você quiser mais detalhes, tem, logicamente, no site diariodotransporte.com.br.